Fala pessoal, hoje eu vou analisar ativos que alguns de vocês me pediram nos comentários de outros vídeos. Então a gente vai fazer uma análise de ativos que foram pedidos por vocês que são inscritos no canal. E o ativo que a gente vai ver hoje é a TIM. E a gente vai ver coisas como a cotação, retorno ao acionista dos últimos 10 anos, os indicadores da empresa, histórico de proventos, se é uma boa pagadora de proventos, e também a análise gráfica e o meu preço teto para a TIM. E antes de continuar, quero te convidar para acompanhar a minha trajetória de investimentos. Eu invisto de forma pública aqui com vocês. E para você acompanhar tudo que eu faço, é só clicar nesse botão aqui, ó, de inscrever-se. Então vamos lá, vamos fazer uma análise sobre TIM. TIM está sendo cotada atualmente aos R$ 15,52, é a cotação dela atual de quando eu faço esse vídeo. Esses números que aparecem nesse gráfico aqui são os números que apareceram em tela quando a gente poderia comprar TIM, por exemplo, em 2014. Ela estava sendo cotada a mais ou menos R$ 14 aqui em 2014. Então no home broker seria esse valor que você iria encontrar lá no home broker, cerca de R$ 14. Esse gráfico ele não é ajustado por dividendos. Atualmente está em cerca de 15,52 neste ponto aqui. A gente já teve momentos em 2020, por exemplo, quando ela estava cotada a mais, cerca de R$ 17, e também momentos aqui como em 2018, que ela estava cotada em cerca de R$ 15. Então a gente pode ver que ela saiu ali um pouco antes de 2007, 2006, de menos de R$ 5 e atualmente está em R$ 15. Só que durante todo esse período, ela chegou a ser cotada uma vez a R$ 13, depois voltou aos 5, depois voltou aos 13, 14 aqui de novo, depois voltou a 5. Aí nos últimos anos ela foi aos 15, passou dos 15 pela primeira vez, voltou a ser cotada aí quase próximo de 10, 12 reais e agora está voltando aos 15. Então, ela é uma empresa que em relação às cotações dela, acabou ficando de lado nos últimos anos. Na última distribuição, eles pagaram 425 milhões em JCP aos acionistas. Foi basicamente este valor por ação, cerca de 18 centavos, 17,55, aproximadamente 18 centavos, antes de retirar o imposto de 15%. A data de corte foi no dia 21 de setembro e a data do pagamento vai ser no dia 23 de outubro. Pessoal, vale lembrar que a TIM ela tem nas suas políticas de distribuição a distribuição mínima de 25% do lucro líquido, mas tem alguns ajustes que eles podem fazer aumentando isso ou então diminuindo. Está tudo na política deles, então aqui a gente vai levar em conta, quando a gente for fazer o preço teto, algo próximo disso. E será que é hora de comprar TIM? Aqui nessa matéria, a XP eleva preço-alvo com bons resultados para 2023, tanto de TIM como também de Vivo. Quero destacar que essas duas empresas elas fazem parte de um segmento que é o segmento de telefonia, e onde elas não conseguem fazer uma distinção muito clara em relação aos seus produtos. Elas não têm muito diferencial em relação ao que elas vão ofertar aos seus clientes. Por exemplo, a TIM ela pode ofertar um plano de 10 GB e a Vivo pode ofertar o mesmo plano de 10 GB, por exemplo, por R$ 40 e a TIM também por R$ 40. Então não tem uma barreira tão grande em relação aos produtos que eles vão ofertar. Então eu não vejo um diferencial tão interessante. Eu já fui investidor, por exemplo, da Vivo, só que depois de analisar isso que eu estou falando para vocês, eu achei mais interessante desfazer minha posição. E aqui nessa matéria a XP Investimento atualiza no início do mês as suas recomendações para a TIM Telefônica. Passando a recomendação de neutra para compra. Isso eu acho já que eles estão vendo em relação à cotação, ao ganho de capital que você pode ter em comprar e depois vender essa ação. Se for falar em relação aos dividendos, a gente vai ver qual seria o ponto mais interessante para se entrar nela. Eu vou mostrar para vocês o meu preço teto, enfim. E segundo os analistas, as duas empresas registraram bons resultados nos últimos trimestres. Isso segundo os analistas deles. Aqui a XP coloca a empresa no top pick do setor, ou seja, é um setor de telefonia que tem TIM, Vivo, Oi e mais uma, se eu não me engano. A XP classifica a TIM como o top pick do setor de telecomunicações. Com isso, analistas da casa recomendam a compra das ações TIM com preço-alvo de R$ 21. A gente viu que o preço atual estava em cerca de R$ 15. Então, eles acham que vai crescer ainda cerca de 30%. Então, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Isso daqui é uma bola de cristal onde ninguém consegue acertar exatamente para onde vai e o que representa o potencial de valorização na época que eles fizeram essa matéria de 43%, atualmente cerca de 30%. E quais são as expectativas da XP para a TIM? A recomendação da XP destaca que a TIM tem um histórico de capital próprio atraente, combinado pelo pagamento de dividendos elevados, dividend yield de 6,6%. Esse não é um dividend yield que eu acho elevado, tá? Para 2023, além disso, há uma perspectiva de redução da dívida. Isso daqui pode ser um ponto positivo, que redução da dívida há uma avaliação atrativa de cerca de 12,3 vezes lucro por ação, estimado para 2024. Ou seja, o PL dela está em cerca de 12,3. Para cada real que a empresa lucra, o mercado está pagando 12,3 reais. E eles esperam um crescimento de 11,9% no EBITDA. Na base anual de comparação com CAGR, que é um crescimento
anual de 7,6% de 2022 até 2025. Em relação aos dividendos, os analistas projetam 2,3 bilhões em 2023. Isso daqui nem é uma projeção, isso daqui é algo que a própria empresa divulgou que quer distribuir 2,3 bilhões. Então, isso daqui não é algo que eles estão projetando, mas simplesmente que pegaram do guidance da TIM. Esperamos um crescimento contínuo do dividend yield, que também a TIM espera isso, eles informam isso no guidance deles, atingindo aproximadamente 8% até 2025. Isso daqui eles já não informam, isso daqui é uma projeção de fato da XP, que eles estão estimando 8% até 2025. Para isso acontecer, a TIM teria que distribuir ao menos 50%, cerca de 50% a mais do que ela está distribuindo atualmente. Então, cerca de 3 bilhões de reais em proventos. E esse daqui foi o retorno ao acionista nos últimos 10 anos. Como a gente pode ver aqui, a TIM teve um retorno de 160% nos últimos 10 anos, o CDI 155%, IPCA 86% e também o IBOV 86%. Então, a gente pode ver que a TIM ela teve um retorno muito parecido com o CDI, sendo que ela tem um risco muito maior do que investir em CDI, do que investir, por exemplo, em Tesouro Selic. Então, é um retorno que eu acho que não faz tanto sentido em relação ao risco-retorno que você tem investindo nesse tipo de empresa, analisando os últimos 10 anos. Isso não quer dizer que nos próximos 10 anos esse retorno ele vai continuar o mesmo, mas a gente pode ligar um alerta em relação ao que a empresa vem fazendo nos últimos 10 anos que não conseguiu entregar um retorno mais interessante do que, por exemplo, o Tesouro Selic, que é a taxa Selic basicamente nos últimos 10 anos. Então, o que a empresa vem fazendo, que o retorno que ela vem entregando é semelhante ao Tesouro Selic. Não é mais interessante a gente investir em Tesouro Selic, correr riscos menores do que investir nesta empresa? E quando a gente olha para o lucro versus cotação, a gente vê que a TIM ela tem um lucro interessante, ela não tem prejuízo registrado desde 2009, então a gente tem aqui uma curva de lucros um pouco estranha, né? Porque ela cresce, depois ela cai, depois ela cresce novamente, aí ela cai de novo, aí ela cresce novamente, aí ela cai. Não tem, por exemplo, uma continuidade, não tem uma forma mais regular desse lucro. Por exemplo, ele poderia muito bem ficar de lado durante 4, 5 anos, mas depois crescer e ficar de lado novamente por mais 4, 5 anos, que daí a gente teria uma regularidade mais interessante. Mas como a gente pode ver, o lucro de 2010 dela foi bem maior do que o de 2016 e o lucro de 2019 está sendo bem maior do que o de 2022 e também de 2023. Então, o que tem acontecido nesses últimos anos para que ela deixe de lucrar tanto quanto em 2019, por exemplo, sendo que as demandas atuais são maiores para os serviços da TIM, por exemplo, do que na época em 2019 ou então em 2010. Pode ser que ela não consiga se diferenciar em relação aos produtos que oferece. E a gente tem que as cotações elas acabam seguindo o lucro. O lucro sobe, a cotação acaba subindo junto. O lucro cai, a cotação acaba caindo junto. Então, a gente está com uma expectativa aqui, pelo menos pelo gráfico, do lucro dar uma subida, então provavelmente a cotação também vai dar uma subida. Já quando a gente fala de indicadores dessa empresa, a gente tem que o dividend yield dela dos últimos 12 meses está em cerca de 4,19%, que é um dividend yield um pouco baixo. A gente tem que o PL da empresa está em cerca de R$18, preço sobre lucro, então eu acho já um valor meio esticado para esse tipo de empresa. E também um PVP de 48%, ou seja, estamos pagando com um ágio de 48% o valor patrimonial desta empresa. Alguns pontos interessantes em relação à dívida líquida sobre o EBITDA, a gente tem um valor baixo, então não é uma empresa alavancada, tem uma dívida líquida baixa, então em relação a dívidas que essa empresa tem, que a TIM tem, a gente pode ficar tranquilo, porque ela não é uma empresa alavancada. Já quando a gente olha para proventos, a gente tem que a empresa ela não tem um dividend yield atrativo. Na média dos últimos 5 anos, ela pagou de cerca de 3,34% de dividend yield. O dividend yield atual é cerca de 5%, que é este daqui, cerca de 20%. E em 2013 e também em 2014, ela não fez nenhum pagamento. E a gente pode ver que a gente tem, apesar de uma leve constância aqui no pagamento de dividendos, ele é muito baixo, cerca de 3%. Então, não é uma empresa que eu vejo como uma empresa previdenciária, que vai pagar muitos proventos para você que pretende se aposentar nessa empresa, extrair uma renda desta distribuição de proventos para que você consiga manter a sua vida. Essa daqui, pelo menos por hora, não é uma empresa que eu vejo para esse tipo de objetivo. Em relação ao meu preço teto de 2023, eu já quero adiantar uma coisa. Em relação à TIM, eu não vejo ela como uma empresa previdenciária atualmente, por conta da sua distribuição de proventos. Eu vejo ela mais como uma possível empresa que pode crescer, mas que não vem demonstrando que isso pode acontecer
pelo menos pelos últimos 10 anos que a gente analisou. Então ela pode crescer e nada garante que ela vai crescer e também ela não paga bons proventos. Ou seja, ela não é uma empresa que vai pagar muitos proventos para você e ela não é uma empresa, por exemplo, com uma perspectiva de um pagamento de proventos interessante. Você que vai investir nela tem que ter uma tese bem boa em relação à diferenciação dela, em relação aos resultados que ela pode entregar, para assim conseguir extrair um bom retorno dessa empresa. Eu considerei aqui como sendo uma empresa que pudesse pagar bons proventos para criar o meu preço teto. E a gente vai ver qual seria esse preço teto. A cotação que eu analisei é a cotação atual de R$ 15,52 e eu estou estimando um lucro por ação de 96 centavos para 2023 e de 1,28 para 2024. Coloquei um payout até maior do que ela coloca ali na política de distribuição dela de 25%, coloquei 60%, então estou sendo otimista em relação a esse payout. E em relação à cotação atual, eu tenho um dividend yield para essa distribuição de 2023 e 2024 de cerca de 3,7% e cerca de 5% para 2024. A média do dividend yield, como a gente viu, é 3,3%. E se eu quiser receber o dividend yield de 6%, nessas distribuições que eu acabei estimando aqui, eu quero receber 6% sobre isso, eu deveria pagar no máximo R$ 9,60 pelo resultado de 2023 ou então R$ 12,80 pelo resultado de 2024. Agora, quando a gente olha para o gráfico de TIM, a gente pode ver algumas coisas. Alguns pontos interessantes que eu quero destacar com vocês é em relação aos quadrantes que ela vem negociando o seu indicador de RSI. Então, ela pode estar bem distribuída aqui nesses quadrantes. Então, ela é uma empresa que ela está bem regular nesses quadrantes, tanto nos anos anteriores como nesses últimos anos. Então, a gente pode ver que aí desde 2017 ela está registrando nesses quadrantes. E bons pontos de entrada costumam ser nestes momentos aqui, onde a gente tem o indicador RSI chegando naquela posição de sobrevendido. Então, a gente tem bons pontos de entrada nestes momentos. Então, eu posso destacar aqui como um bom ponto de entrada, este ponto como um bom ponto de entrada, posso destacar também este outro ponto como um bom ponto de entrada. Então, a gente tem vários momentos com esses pontos de entrada e eu vou destacar eles aqui, como a gente pode ver. Então, quando esse indicador, o RSI, ele chega próximo ali daquele valor de 34, 35, como a gente pode ver aqui, ó, aqui ele está em cerca de 34, 35. Quando ele chega próximo disso, seria um bom momento para você aumentar as suas posições, um bom momento para você iniciar a sua posição. Porque a gente pode ver que esses momentos foram estes momentos aqui. Este momento foi também este momento, foi também este momento e assim por diante. E muito provavelmente esses momentos que eu desenhei para vocês, eles estão localizados na banda inferior da banda de Bollinger, como a gente vai poder ver quando aqui, como está mostrando aqui. Essa banda inferior eu considero como se fosse um suporte. Então, uma compra aqui ela é menos arriscada do que uma compra feita na banda superior, porque nessa banda superior as chances da cotação cair é maior e ninguém quer comprar uma ação num preço maior. E quando a gente olha para o atual cenário de TIM, ela está sendo cotada a 15,39, aqui atualmente 15,39, e eu tenho que o meu preço teto seria de cerca de R$10 para ela. Então, o meu preço teto seria isso daqui, ela está sendo cotada neste valor aqui em cima, então a 15 para 10. Então, eu tenho uma margem de segurança negativa de aproximadamente 34%. Quando eu olho meu preço teto para 2024, eu tenho uma margem negativa também de 17% praticamente. Em relação ao meu preço teto, em relação a como eu investiria em TIM, eu não acho que seria um momento interessante de realizar uma entrada. Eu, se estivesse pensando em comprar, não realizaria essa entrada. Além disso, a gente tem outro ponto que é, no indicador RSI atual, ela está sendo cotada nessa região que não é uma região tão interessante. É uma região que, ao meu ver, é uma região que a gente tem que tomar atenção em relação aos nossos aportes, porque é uma região que eu não vejo com bons olhos para realizar aportes quando este indicador do RSI ele está sobrecomprado, ou seja, a cotação tem mais chances de cair do que continuar subindo. Se você comprar nesse momento, pode acontecer da cotação cair e você simplesmente ter uma perca em relação aos valores que você pagou. Então, você poderia comprar a ação mais barata se aguardasse mais um pouco para realizar a entrada nessa empresa. É assim que eu vejo. Então, eu acho que este momento aqui, atual, não seria um bom momento de entrada, por exemplo, nesse ativo. Eu vejo que podem existir outros momentos que possam vir a ser mais interessantes. E, além disso, além do indicador RSI estar marcando isso, ela está acima do meu preço teto, tanto para esse ano como também para 2024. Então, eu não faria nenhuma entrada em TIM
Não quer dizer que ela vai ser uma empresa péssima, só que eu acho que pelos filtros que eu faço, não acho que seria o momento ideal para eu realizar uma entrada, caso eu pensasse em realizar uma entrada. O que não é o caso, eu não penso em entrar em TIM, por exemplo. E aqui também, quando a gente olha para as bandas de Bollinger, a gente vê que aqui nesse momento atual, ela está encostada na resistência da banda de Bollinger. Ou seja, a gente pode ver, aqui a gente teve outro caso dela encostar, ela acaba caindo com o tempo. Então pode ser que ela caia. Isso não é uma regra, pessoal. Eu quero adiantar para vocês que isso não é uma regra que quando ela encosta aqui, ela vai cair. Mas as chances são maiores de que ela caia do que ela continue subindo. Como aconteceu, por exemplo, aqui neste momento. A chance foi maior dela cair do que continuar subindo, e foi o que aconteceu. Depois que alguém comprou aqui e acabou, por exemplo, perdendo cerca de 20% em 3 meses. Então a pessoa fez uma entrada incorreta, não fez um filtro para realizar a entrada, aumentar a sua posição ou realizar a entrada nessa empresa, em TIM, por exemplo, e acabou perdendo 20% em 90 dias. Depois ela recuperou, mas ela poderia ter ganho esses 20% em entrar no momento correto e depois ter carregado a ação até o momento de agora, ou então ter vendido. Então, eu não acho que esse daqui seja um momento interessante para realizar uma compra. Esses momentos onde o indicador RSI indica que a gente pode ter uma queda das cotações. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, comenta alguma coisa e também se inscreve aí no canal. Por esse vídeo é só e fique agora com os próximos vídeos.